Boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite a você aí de casa. E o nosso programa de hoje vai falar sobre o desafio de educar e dividir as tarefas entre os pais e os avós, no cuidado com os filhos. O apoio dos avós é uma peça fundamental para o funcionamento da nossa sociedade. Eles são uma figura comum na porta das escolas e também nos parques de todas as cidades. Alguns cuidam de seus netos durante muitas horas do dia, enquanto seus pais trabalham. Dessa forma, quase sem querer e muitas vezes sem nem ter consciência disso, eles se tornam os principais educadores da criança. É isso mesmo. E para falar sobre esse assunto e ajudar você que está em casa, se dividindo nas tarefas entre pais e avós, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o casal Clóvis dos Santos e Magali Maria dos Santos. Boa noite, Clóvis. Boa noite, prazer estar com vocês Muito aqui, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Uma alegria. Nem parece a avó, essa daí, mas nós vamos conversar daqui a pouco, né? E é isso mesmo. E boa noite também para a psicopedagoga que está aqui conosco, a Maristela. Boa noite, Maristela. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E você aí de casa? O que você acha desse tema? Como é que você lida com seus avós, com seus netos? Você tem neto ou você é neto? Manda sua mensagem para a gente quer saber sua participação aqui também no nosso telefone. Você pode mandar pelo WhatsApp 19 991 99902 0021 ou também pelo nosso call center 19 3871 9620. A gente quer muito que você participe desse programa aqui conosco. E eu queria começar, né, falando um pouquinho com o Clóvis e com a Magali sobre a história de vocês. Conta um pouquinho, né, essa história, porque vocês são avós muito jovens e coloca assim um pouquinho pra gente, né, quantos filhos, quantos netos. Nós temos 3 filhos, né? O Rafael tem 31 anos, Daniele 26 e o Daniel, com 19 anos agora, é o único que é solteiro e mora com a gente. E o Rafael, ele casado com a Luana, eles têm 4 filhos, né? Dos 5 netos que nós temos, 4 é dele com a Luana. E a Daniele tem um filhinho, que é o Pietro, né? Quantos anos? O Pietro tem 2 anos e... 2 anos. Quer Uau. mandar um beijo, pode mandar. Isso, ele deve estar nos vendo, um beijo para todos eles. É que assim, a avó guarda mais as datas, né? O avô sempre embaraça um pouquinho, não é assim que funciona? Mais ou menos. É Mais ou comum para menos. mulher, né? A gente mais focada. Quantos anos vocês estão casados, Magali? Nós casamos em 89, então já tem 30 anos. 30 anos. Conheci, mais de 35 já mais ou menos que a gente tem, incluindo namoro, noivado, então por aí. Tá bom. Mas graças a Deus nós temos uma família linda. E bem agitada, pelo jeito. 5 muito. netos. Muito agitada. E eles moram próximo de vocês, né? Isso, o Rafael com a Luana moram no fundo da nossa casa. Certo. Então a gente tem uma casa nos fundos e eles moram lá. Então os 4 netinhos moram com a gente. O Tem mais essa velho tem proximidade. 11. Tem 11. O mais velho tem 11 e a menorzinha tem 2 anos. Bacana. E vocês mimam muito os netos de vocês? Como é que é esse relacionamento? Ele mima mais. Não, a gente, assim, nós fazemos nosso papel de avô, né? Avó. Certo. A gente sabe que não pode, né, mimar muito, mas tem que fazer uns dengos. Um agradinho, né? Tem, né? Não pode... É isso, Clóvis? Eu acho que a gente trata com bastante carinho, né? Embora, assim, eu como avô, ela já talvez seja um pouco mais diferente, um pouco mais eu como avô sou um pouco mais rígido com algumas situações, né? E não gosto de voltar muito atrás nas situações, né, que a gente faz ou dá alguma bronca, alguma coisa. Como avó já é mais
já dá aquela, né? Amenizada na dá coisa. amenizada um pouquinho. Mas, assim, a gente procura ajudar eles na criação, como são muito próximos, do jeito que a gente criou os nossos filhos, né? Porque todos eles foram criados praticamente assim, dentro da igreja. Então, assim, a gente tem criado um jeito, tentar pelo menos ser o mais correto possível, sabe? Aquela coisa de... Passar valores, né, Clóvis? valores dentro da casa, não deixar a criança essas coisas de palavrão, gritaria, todas essas coisas que a gente nunca gostou dessas coisas. Então, o que a gente ensinou para os nossos filhos, a gente está tentando ajudar a passar para os netos. Só que assim, meio de longe um pouquinho, para não interferir diretamente uma certa na vida deles. distância, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais, você vai explicar um pouquinho mais o que é esse de longe. Eu fiquei com uma dúvida também, que daqui a pouco vocês vão ter que explicar, porque ela falou que você mima mais, você falou que é mais rígido, mas daqui a pouco vocês explicam isso. Eu queria saber da Maristela, o que é uma psicopedagoga, Maristela? O que você faz? Você lida com crianças também? Então, na parte da psicopedagogia, a gente procura entender, dentro desse processo de aprendizagem, aquilo que influencia. Hoje a gente tem uma grata noção de que a criança ela vai aprender pelo emocional que ela tem. Então, a afetividade dentro desse processo educacional é uma das coisas que mais chamam a atenção. Então, às vezes, por problemas emocionais, ela tem dificuldade de aprender determinado conteúdo. Então, a gente atua na área institucional, ou seja, na área escolar. E aí, dentro dessa proposta escolar, muitas vezes é assim, essa coisa de delegar a responsabilidade para os avós, essa coisa da criança não ter, porque a afetividade, como a gente fala, o mimo, é uma das coisas que faz com que a criança se sinta gratificada por alguma coisa. Porque minha avó me trata com mais carinho, porque lá eu sou bem recebido, eu sou bem acolhido. Mas a gente não pode se esquecer que a responsabilidade do educar, do cobrar, de toda essa formação da educação da criança é delegada aos pais. E hoje a gente vê um processo inverso. A gente vê que, às vezes, até por ser mais facilitador, então, assim, vai lá, se entenda com a sua avó. Sua avó resolve isso. E aí vai delegando para os avós as funções que deveriam ser dos pais. Isso é e, ao importante. longo desse percurso, às vezes, a gente perde coisas que a gente não recupera mais. Então, como assim o perder, né? Essa semana mesmo, uma adolescente chegou para mim e falou assim que ela, na verdade, por toda a vida, foi criada pelos avós, os avós que ensinaram, que instruíram, como eles falaram, e que a mãe trabalhava muito, vivia para trabalhar e que não tinha essa função de delimitar as coisas. E aí ela falou assim, agora, com a perda do meu avô, ela resolveu ser minha mãe. E às vezes pode ser um pouco tarde, né? É um pouco dessa tarde. mãe então, assim, tomar o delegar a função, o passar para outra pessoa, tem que ser uma coisa assim, que a gente tem que ter postura e colocar isso assim, não, a responsabilidade é minha. Os combinados, o diálogo, porque depois que a gente perde esse domínio, a gente não resgata mais. Tá bom. Entendi. E eu queria falar um pouquinho com Espera só um pouquinho antes, deixa só, que eu estou curioso ainda uma coisa, porque eu, como bom engenheiro, estou fazendo conta aqui. E eles são, como você falou, são novos e tem neto de 11 anos, o mais velho, né? Então, como é que foi essa experiência aí de vocês? Eu pensei que você ia ler. Não, eu ia perguntar isso certinho. Como é que foi essa experiência aí de ser avós para vocês tão novos? Bom, a princípio foi um choque, né? Um susto? Foi. Porque foi um susto. Alguma coisa que não estavam esperando. Não, nós não estávamos esperando, né? Ainda, meu filho era bem novo ainda e estava namorando, né? A Luana também era bem nova, então para nós foi um susto, né? Mas foi acolhido, apesar da gente ter quase que contratado um psiquiatra para morar em casa, mas a gente superou, graças a Deus, e realmente depois a gente vê que colhe muitos frutos com tudo, né? Mas realmente não foi fácil no começo para, né, digerir, né, a situação,
tudo que era novo, né, para nós. E você teve que continuar seu papel de mãe, porque o seu filho era novo e sua nora, pelo que você falou também, e ter que assumir o papel de avó, né? Deve ter sido meio complicado, porque na verdade acho que você queria ser também meio mãe do nenê. O nosso caçula ainda era novo, né? A gente ficou assustado, né? Porque aí aí dá aquela parada, peraí, não vai adiantar brigar, não vai adiantar fazer nada. Vamos arrumar um meio da gente se organizar, né? A criança está vindo, a família está crescendo. E aí foi o que a gente fez. A gente buscou em Deus aí aquela força aí, vamos, né? E a gente se organizou e assim foi, né? Hoje a gente brinca, dá risada de tudo isso, mas não foi fácil no começo, então a gente teve que ter essa estrutura de tipo, teve que buscar, né? Ô Maristela, a Magali brincou um pouquinho, né? Que quase que teve que levar o psiquiatra para morar junto, né? Mas eu acho que foi em tom de brincadeira, vocês não devem ter levado o psiquiatra, né? Mas como é que lida com essa situação? Aqui ele já deu uma dica aí de buscar muito em Deus e tal, mas os meus cabelos brancos denunciam. No meu tempo não era tão comum isso, mas hoje tem muitas famílias começando dessa forma, né? Como é que a gente lida com isso? Na verdade, uma das coisas que a gente entende hoje, assim, a gente fala, mas como que acontece isso? Tem tanta informação, né? E a gente até acredita que, de repente, aconteceria antes, justamente pelo fato das famílias serem mais rígidas, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, na primeira escapadinha que dava, e acontecia alguma coisa. Mas, às vezes, também pelo excesso de liberdade, pelo aquilo que a gente confia. Nossa, mas isso é falado na escola, sabe como que sabe que é perigoso, mas parece que acontece sempre com o outro. Então, uma das coisas que até a gente comentou um pouquinho antes do bloco, era justamente assim, o acolher. Porque assim, é iminente que já aconteceu. É claro que a gente tem que orientar, a gente tem que procurar informar e fazer o melhor antes que aconteça. Já aconteceu. Nós já estamos vivendo o fato, como eles falaram, buscar força e reestruturar, porque assim, a criança vai chegar. Então, é uma das coisas que a gente precisa colocar. Com o passar do tempo, e até porque eles ainda eram muito jovens, eles irem amadurecendo e entender a responsabilidade de pai e mãe. Porque eles ainda estavam vivendo a responsabilidade dos filhos inconsequentes, né? Eu sou um filho inconsequente, aconteceu um fato, e agora eu sou um pai e eu vou ter que ser responsável. Então, a dificuldade num primeiro momento, todo mundo manda na casa, todo mundo manda na criança. Resgatar isso é uma maturidade que eles foram colhendo com o tempo. Então, eu imagino que hoje, na situação deles, hoje eles já estariam muito mais maduros para algumas decisões. É claro que a figura dos avós, nesse momento, foi fundamental para a formação dessa criança. Porque, assim, eles tiveram referência daquilo que eles viveram enquanto pais e passaram isso para essa criança. Tanto que, assim, eu acho que o neto mais velho se torna mais filho do que os outros, né? Porque eles já vão amadurecendo com o tempo e esses filhos vão se tornando os pais melhores, né? É uma consequência. Atualmente, a gente tem uma inversão. Atualmente, as pessoas estão casando mais velhas. Então, é natural que eles vão ser pais mais velhos, porque hoje a gente tem uma ascensão assim, eu quero primeiro me formar carreira. Hoje, assim, a grande maioria tem ido por esse caminho, mas um ou outro sempre acontece. Então, é ter esse equilíbrio e pensar assim, não é o natural das coisas, mas a figura dos avós é fundamental para essa reestruturação. Porque laços afetivos, nesse momento, é o que a criança mais vai precisar para ela poder se desenvolver. E para você, Magali, pegar aquela criança no colo e o filho do seu filho, né, novo, a sua nora novinha, e como é que foi para você esse impacto, né? Porque é um amor, né? Fala a verdade. Na verdade, como a gente nós, quando ele era muito pequeno, que ele foi morar dentro da nossa casa, né? Eles foram morar com vocês? Foram morar com a gente, né? Então, eles não tinham estrutura nenhuma. Então, eles foram morar com a gente. Então, era o mesmo ambiente nosso, né? Sim.
E então, assim, para nós, ele era mais um filho, né? Mais um que tinha nascido na casa. E vocês conseguiam delimitar as funções de cada um, assim, nesse primeiro momento ou não? No começo, não. Não era muito fácil. Vocês Depois, tiveram que assumir mesmo. No começo foi difícil, sim, porque tivemos que reestruturar em todos os sentidos, né? Sim. A gente no começo foi mais como apoio, né? Porque até eles mesmos se sentiram apoiados, tal, de ver aquela situação, né? Então, assim, eles se entregaram mesmo ao ambiente, tudo o jeito da gente viver ali. Então, harmoniosamente, a gente viveu ali, né? Até concluir o lugarzinho para eles morarem lá depois, no fundo, tudo. Aí eles tiveram aí o lugarzinho deles, aí foi começando a mudar a situação, né? Isso, e eu queria saber justamente isso, né? Que eles tiveram que passar por um processo também, né? Como é que foi a reação? Primeiro já tem uma reação na hora que ela descobre, estou grávida. E depois na hora que tem um bebê no colo dela, né? Tão nova, né? Como é que eles reagiram? Mas olha, a gente fala até hoje, eles surpreenderam muito a gente, né? Embora novos, assim, surpreenderam. Até hoje, eu falo mais até da minha nora, ela surpreendeu muito a gente, do jeito que ela cuida dessa família, cuida desses filhos, embora muito nova na época, né? De 14 para 15 anos, mas, assim, o jeito que ela se dedicou a eles, né? Parecia, assim, uma mãe, assim, com mais idade, e que estava tendo filho e tal. Então, assim, a gente também não teve, assim, né? A gente embarcou e foi deixando ela viver que a gente achou que era maturidade, né? E a gente foi dando o apoio do lado necessário que precisava. A gente não foi chegando também fazendo tudo, né? Porque, então, assim, o que ela tinha de bom para oferecer ali como mãe, nova, tal, aquela coisa toda. Depois a gente foi dando suporte e a coisa foi indo. Vai amadurecendo, né? Eu quero falar para você que talvez esteja passando por essa situação de uma gravidez inesperada. Eu já adianto, e você já deve estar percebendo isso, não vai faltar gente falando para você abortar. Não vai faltar gente falando que você não tem idade, que você não tem estrutura, que você não tem dinheiro, que você é muito nova. E eu peço para você, segue o exemplo deles. Tenha coragem, como eles tiveram. E aquilo que a Maristela falou agora há pouco para a gente, o que essa criança precisa, o que essa família precisa é de afeto. Então, coloque afeto. São João da Cruz dizia que onde não há amor, coloca amor. Se por acaso você fala, não, essa criança não foi gerada, não tinha amor, agora tem, coloca amor. Não caia nessa, não. Maristela, acho que é por aí, né? Uma coisa que esse afeto deles foi fundamental, né? E é fundamental até porque, assim, não adianta mais a cobrança. Isso que a gente tem que colocar isso com essa tranquilidade que você colocou. Jogando na cara, né? Já aconteceu. Então, assim, já aconteceu. É claro que, e eu acredito muito nisso, eles foram crescendo dentro dessa estrutura até pela orientação dos avós. Porque os avós acabaram criando esses 2 filhos e mais um neto, no sentido assim, olha, agora você vai trabalhar, agora você tem que prover o sustento, ela vai ficar com a criança. Então, essa figura também é uma figura que não só assim, é a figura dos avós que só interferem, não, eles contribuem muito, porque eles já têm essa vivência. Então, dentro dessa vivência, ele sabe orientar para você assim, olha, o que você deve fazer? Qual é o caminho que você deve seguir? Mas está difícil, mas nós estamos aqui. Então, essa segurança veio com o tempo. Isso se comprova até porque estão juntos, né? O casal está junto, tiveram outros filhos e, assim, estão vivendo muito bem. Por quê? Porque eles tiveram uma base. Então, quando você dá aquela sustentação, você dá a base, é o alicerce que é necessário. Aí, se esse alicerce está bem configurado, com o tempo as coisas vão seguir. No decorrer do percurso, é muito importante que a gente tenha os nossos combinados assim. A orientação, o que você pode, o que você não pode fazer, é seu pai e sua mãe que vão delimitar.
Então, estou de castigo. Você está de castigo porque é um combinado entre os seus pais. E os avós respeitarem esse limite. Os avós vão respeitando esse limite e colocando, principalmente agora, no caso deles, foram muito felizes e estão juntos. Hoje a gente tem novas formações familiares. Então, uma das coisas que os avós têm que medirem muito é assim: os filhos não estão mais juntos com aquelas pessoas, mas eu tenho os netos. Como que eu mantenho esse laço afetivo? Respeitando as regras. Olha, vai passar o final de semana na casa do avô, mas está proibido de usar o celular. Vamos ensinar para eles que a gente jogava jogo de tabuleiro. Vamos ensinar para eles que os filhos iam pescar. Então, vamos levar ele no pesqueiro. Não entrar em afronta com aquela outra pessoa. Porque quando a gente começa a afrontar os pais, quando a gente começa a colocar eles em xeque, o que acontece? Ou a gente perde esse vínculo com os netos, ou então acaba se tornando um desgaste, porque daí a criança também percebe e é muito esperta, e aí ela começa a ficar, agora eu quero ficar com esse, agora eu ficar com aquele, porque é o que melhor convém para ela naquele momento. Exato. Então, o diálogo, afinar essa coisa é importante para um bom convívio, né? Um convívio saudável. E esse acolhimento, né, que a Magali o Clóvis fizeram com o filho, com a nora, isso foi muito importante nessa fase que eles estavam realmente precisando, né? E foi difícil, eu tenho certeza que foi difícil, porque não esperava aquilo, mas eu acho que Deus, ele dá a graça para a gente de enfrentar a situação, não é isso, Magali? Exatamente. Tanto eu quanto ele, a gente trabalha fora, né? Então, a nossa força mesmo, como o Clóvis falou, a gente sempre buscou em Deus, porque não é fácil mesmo. A gente está ali, vai dar o suporte para eles, dar o suporte, mas também a gente não pode tirar, como ela falou, o que é dos pais de educar. Certo. Então, a gente sai para trabalhar e eles ficam com as crianças. Então, a gente está ali, mas ao mesmo tempo não pode interferir também com eles. Tem que deixar eles, como se diz popularmente, se virar, né? Tem que se verdade. virar. É isso aí. É isso mesmo. E a gente quer que você participe conosco, 19 99902 0021. Manda sua mensagem para cá, faça como a Sônia fez. A Sônia Santos mandou uma mensagem para cá com um pedido, olha: boa noite, gostaria de pedir oração por toda a minha família, principalmente pelo meu neto Márcio, que está no mundo das drogas, e pela minha saúde. Tenho crises convulsivas e tomo muito remédio. Sônia, obrigado pela sua mensagem. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu peço que você fique aí. Daqui a pouco a gente vai voltar e a gente responde e a gente comenta a sua mensagem. Daqui a pouco a gente volta.